Então, eu tô lendo O Corpo Utópico de Michel Foucault, porque me marcou muito e eu preciso falar e vocês precisam escutar. Eu tava gravando na minha câmera, só que acabou a bateria, e aí eu vou gravar no meu celular. Eu espero que o som... eu já sei que o som não vai ser bom, mas não importa. É importante que vocês escutem, de qualquer forma que seja. Ai, é muito difícil. Vamos lá. O corpo utópico. Do lugar que Proust ocupa, docentemente, ansiosamente, sempre e cada vez que desperta, deste lugar, se meus olhos estiverem abertos, não posso mais escapar. Não que ele me paralise, pois, afinal, posso não apenas mover-me e remover-me, como posso também movê-lo, removê-lo, mudá-lo de localização. Apenas isto. Não posso deslocar-me sem ele. Não posso deixá-lo lá onde ele está para ir-me a outro lugar. Posso até ir ao fim do mundo. Posso, de manhã, sob as cobertas, encolher-me, fazer-me tão pequeno quanto possível. Posso deixar-me derreter na praia, sob o sol, e ele estará sempre comigo onde eu estiver. Está aqui, irreparavelmente, jamais em outro lugar. Meu corpo é o contrário de uma utopia. É o que jamais se encontra sob outro céu. Lugar absoluto, pequeno fragmento de espaço com o qual, no sentido estrito, faço corpo. Meu corpo, utopia implacável. E se, por sorte, eu vivesse com ele em uma espécie de familiaridade gasta, como se com uma sombra, ou com as coisas de todos os dias que no fim das contas não enxergo mais e que a vida embaçou. Como as chaminés, os tetos que todas as tardes se ondulam diante de minha janela. No entanto, todas as manhãs, a mesma presença, a mesma ferida, desenha-se aos meus olhos a inevitável imagem imposta pelo espelho. Rosto magro, ombros arcados, olhar míope, sem cabelos, realmente nada belo. E é nesta desprezível concha da minha cabeça, nesta gaiola de que não gosto, que será preciso mostrar-me e caminhar. É através desta grade que preciso falar, olhar, ser olhado, sob esta pele deteriorar. Meu corpo é o lugar sem recurso ao qual estou condenado. Penso, afinal, que é contra ele e como que para apagá-lo que fizemos nascer todas as utopias. A que se deve o prestígio da utopia, a beleza, o deslumbramento da utopia? A utopia é um lugar fora de todos os lugares, mas um lugar onde eu teria um corpo sem corpo. Um corpo que seria belo, límpido, transparente, luminoso, veloz, colossal na sua potência, infinito na sua duração, solto, invisível, protegido, sempre transfigurado. Pode bem ser que a utopia primeira, a mais inextirpável no coração dos homens, consista precisamente na utopia de um corpo incorporal. O país das fadas, o país dos duendes, dos gênios, dos mágicos. Este é o país onde os corpos se transportam tão rápido quanto a luz. O país onde as feridas se curam com um bálsamo maravilhoso na duração de um relâmpago. O país onde se pode cair de uma montanha e reerguer-se vivo. O país onde se é visível quando se quiser, invisível quando se desejar. Se existir um país feérico, é justamente para que eu seja príncipe encantado e que todos os janotas graciosos tornem-se peludos e vilões, como pequenos ursos. Mas há também uma utopia que é feita para apagar os corpos. Essa utopia é o país dos mortos. São as grandes cidades utópicas que nos foram deixadas pela civilização egípcia. Afinal, o que são as múmias? Elas são a utopia do corpo negado e transfigurado,
A múmia é o grande corpo utópico que persiste através do tempo. Existiram também as máscaras de ouro que a civilização micênica colocava sobre os rostos dos reis defuntos, utopia de seus corpos gloriosos, possantes, solares, terror dos exércitos. Existiam as pinturas e as esculturas dos túmulos onde jazem os que desde a Idade Média prolongam na imobilidade de uma juventude que nunca passará. Existem agora, em nossos dias, os simples cubos de mármore, corpos geometrizados pela pedra, figuras regulares e brancas sobre o grande quadro negro dos cemitérios. E, nessa cidade de utopia dos mortos, eis que meu corpo torna-se sólido como uma coisa, eterno como um Deus. Eu não acabei, vou só beber água. Porém, a mais obstinada talvez, a mais possante dessas utopias pelas quais apagamos a triste topologia do corpo, nos é fornecida, desde os confins da história ocidental, pelo grande mito da alma. A alma funciona no meu corpo de maneira maravilhosa. Nele se aloja certamente, mas sabe bem dele escapar. Escapa para ver as coisas através das janelas dos meus olhos. Escapa para sonhar quando durmo, para sobreviver quando morro. Minha alma é bela, é pura, é branca. E, se meu corpo lamacento, de todo modo não muito limpo, vier a sujá-la, haverá sempre uma virtude, haverá uma potência, haverá 1000 gestos sagrados para que a restabelecerão na pureza primeira. Minha alma durará muito tempo e mais que muito tempo, quando meu corpo vier a apodrecer. Viva minha alma! É meu corpo luminoso, purificado, virtuoso, ágil, móvel, tépido, viçoso. É meu corpo liso, castrado, arredondado como uma bola de sabão, uma bolha de sabão. Eis então que, em virtude de todas essas utopias, meu corpo desapareceu. Desapareceu como a chama de uma vela que se assopra. A alma, os túmulos, os gênios e as fadas o massacraram. Fizeram-no desaparecer num átimo, sopraram sobre seu peso e sua fealdade, e o restituíram a mim, deslumbrante e perpétuo. Mas, na verdade, meu corpo não se deixa reduzir tão facilmente. Afinal, ele tem suas fontes próprias de fantástico. Possui também ele lugares sem lugar e lugares mais profundos, mais obstinados ainda que a alma, que o túmulo, que o encantamento dos mágicos. Possui também ele suas caves e seus celeiros. Tem abrigos obscuros e plagas luminosas. Minha cabeça, por exemplo, minha cabeça, estranha caverna aberta para o mundo exterior por 2 janelas, 2 aberturas. Sei disso, pois as vejo no espelho. Ademais, posso fechar uma ou outra separadamente. E então, no entanto, essas aberturas não são senão uma só, pois não vejo diante de mim senão uma só paisagem, contínua, sem divisões nem corte. E dentro desta cabeça, como se passam as coisas? Elas entram lá, e estou muito segura de que as coisas entram na minha cabeça quando eu olho, pois o sol, se for demasiado forte e me ofuscar, dilacera até o fundo do meu cérebro. E, no entanto, essas coisas que entram dentro da minha cabeça permanecem no exterior, pois vejo-as diante de mim e eu, por minha vez, devo me adiantar para alcançá-las. Corpo incompreensível, corpo penetrável e opaco, corpo aberto e fechado, corpo utópico. Corpo absolutamente visível em um sentido. Sei muito bem o que é ser olhado por alguém da cabeça aos pés. Sei o que é ser espiado por trás, vigiado por cima do ombro, surpreso quando percebo isso. Sei o que é estar nu. No entanto,
este mesmo corpo que é tão visível é afastado, captado por uma espécie de invisibilidade da qual jamais posso desvencilhá-lo. Este meu crânio, atrás do meu crânio, que posso tocar com meus dedos, mas nunca ver. Este dorso que sinto apoiado na pressão do colchão sobre o divã quando me deito, mas que somente surpreenderei pelo ardil de um espelho. E o que é este ombro cujos movimentos e posições conheço com precisão, mas que jamais poderei ver sem me contorcer terrivelmente? O corpo, fantasma que só aparece na miragem dos espelhos e ainda assim de maneira fragmentária. Preciso verdadeiramente dos gênios e das fadas, da morte e da alma, para ser ao mesmo tempo indissociavelmente visível e invisível? Ademais, este corpo é leve, é transparente, é empoderável. Nada é menos coisa que ele. Ele corre, age, vive, deseja. Deixa-se atravessar sem resistência por todas as minhas intenções. É verdade. Mas somente até o dia em que eu adoeço. O dia em que se rompe a caverna de meu ventre. Em que meu peito e minha garganta se bloqueiam, se entopem, se fecham. Até o dia em que a dor de dentes estrala no fundo da minha boca. Então aí, deixo de ser leve, empoderável, etc. Torno-me coisa, arquitetura fantástica e arruinada. Não. Verdadeiramente, não há necessidade de mágica, nem do feérico. Não há necessidade de uma alma, nem de uma morte para que eu seja ao mesmo tempo opaco e transparente, visível e invisível, vida e coisa. Para que eu seja utopia, basta que eu seja um corpo. Todas aquelas utopias pelas quais eu esquivava meu corpo encontraram muito simplesmente seu modelo e seu ponto primeiro de aplicação. Encontravam seu lugar de origem no meu próprio corpo. Enganara-me há pouco a dizer que as utopias eram voltadas contra o corpo e destiná-las a apagá-lo. Elas nascem do próprio corpo e, em seguida, talvez retornem contra ele. Em todo caso, uma coisa é certa. O corpo humano é o ator principal de todas as utopias. Afinal, uma das mais velhas utopias que os homens contaram para si mesmos não é o sonho de corpos imensos, demensurados que devorariam o espaço e dominariam o mundo. É a velha utopia dos gigantes, que encontramos no coração de tantas lendas na Europa, na África, na Oceania, na Ásia. Essa velha lenda que há tão longo tempo nutre a imaginação ocidental, de Prometeu a Gulliver. É interessante, agora eu tô fora do texto. É interessante porque tem uma dessas lendas em várias etnias indígenas brasileiras também. Uma coisa que Foucault não sabia. O corpo é também um grande ator utópico. Quando se trata de máscaras, da maquiagem e da tatuagem... o corpo é também um grande ator utópico. Quando se trata de máscaras, da maquiagem e da tatuagem. Mascarar-se, maquiar-se, tatuar-se não é exatamente como se poderia imaginar adquirir outro corpo, simplesmente um pouco mais belo, melhor decorado, mais facilmente reconhecível. Tatuar-se, maquiar-se, mascarar-se é sem dúvida algo muito diferente. É fazer com que o corpo entre em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis. Máscara, signo tatuado, pintura depositam no corpo toda a linguagem. Toda uma linguagem enigmática, toda uma linguagem cifrada, secreta, sagrada, que evoca para este mesmo corpo a violência do Deus, a potência surda do sagrado ou a vivacidade do desejo. A máscara, a tatuagem, a pintura instalam o corpo em outro espaço, fazem-no entrar em um lugar que não tem lugar diretamente no mundo. Fazem deste corpo um fragmento de espaço imaginário que se comunicará com o universo das divindades ou com o universo do outro. Por ele, seremos tomados pelos deuses ou seremos tomados pela pessoa que acabamos de seduzir. De todo modo,
A máscara, a tatuagem, a pintura são operações pelas quais o corpo é arrancado de seu espaço próprio e projetado em um espaço outro. Ouçamos, por exemplo, este conto japonês e a maneira com que um tatuador faz passar para um universo que não é o corpo da jovem que ele deseja. O sol dardejava seus raios sobre o rio e incendiava o quarto de 7 esteiras. Seus raios, refletidos na superfície da água, formavam um desenho de ondas douradas sobre o papel dos biombos e sobre o rosto da jovem profundamente adormecida. Sekishi, após puxar a divisória, tomou nas mãos seus instrumentos de tatuagem. Durante alguns instantes, permaneceu mergulhado em uma espécie de êxtase. Era então que ele saboreava plenamente a estranha beleza da jovem. Parecia-lhe poder ficar sentado diante desse rosto imóvel durante dezenas e centenas de anos, sem jamais sentir cansaço, nem fastio. Como outrora o povo de Mênfis embelezava a magnífica terra do Egito com pirâmides e esfinges, assim Sekishi, com todo o amor, queria embelezar com seu desenho a pele viçosa da jovem. Aplicou-lhe então a ponta de seus pincéis coloridos que segurava entre o polegar, o anular e o pequeno dedo da mão esquerda, e à medida que as linhas eram desenhadas, picava-as com a agulha que segurava na mão direita. E se considerarmos que a vestimenta sagrada ou profana, religiosa ou civil, faz com que o indivíduo entre no espaço fechado do religioso ou na rede invisível da sociedade, veremos então que tudo que concerne ao corpo, desenho, cor, coroa, tiara, vestimenta, uniforme, tudo isso faz desabrochar, de forma sensível e matizada, as utopias seladas no corpo. Nossa, interessante. É interessante porque, por vários motivos, né? Mas isso é travestir, né? A gente se traveste o tempo inteiro. A gente performa o tempo inteiro. A gente se torna outro o tempo inteiro. E é interessante isso, como o Foucault tá colocando isso, né? Eu tô lendo dessa forma porque já é um termo que eu tô familiarizada, né? O travestir, se travestir, performar o outro, né? Performar ser outro. Muitas vezes esse ser outro é a forma de sentir, de ser o nosso corpo, né? É a forma como a gente faz o corpo, o nosso corpo. E isso é muito interessante, como... Ai, que legal. Enfim, continua lendo. Mas talvez fosse preciso descer mais, por baixo da vestimenta. Talvez fosse preciso atingir a própria carne. E veríamos então que, em certos casos, no limite, é o próprio corpo que retorna seu poder utópico contra si mesmo e faz entrar todo o espaço do religioso e do sagrado. Todo o espaço... todo o espaço do outro mundo, todo o espaço do contramundo, no interior mesmo do espaço que lhe é reservado. Então, o corpo, na sua materialidade, na sua carne, seria como produto de seus próprios fantasmas. Afinal, o corpo do dançarino é justamente um corpo dilatado segundo um espaço que lhe é, ao mesmo tempo, interior e exterior. E os drogados também, e os possuídos cujo corpo torna-se inferno, os estigmatizados, cujo corpo torna-se sofrimento, resgate e salvação, ensanguentando o paraíso. Verdadeiramente, enganara-me há pouco, ao crer que o corpo jamais estivesse em outro lugar, que era um aqui irremediável e que se opunha a toda utopia. Ai, eu vou dar uma pausa, deixa eu ver quantas folhas ainda tem. Ah, tá acabando. Vou ler inteiro, então. Vamos lá. Meu corpo está, de fato,
sempre, em todo lugar, ligado a todos os outros lugares do mundo, todos os outros lugares do mundo, e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo, pois é em torno dele que as coisas estão dispostas, é em relação a ele, e em relação a ele como em relação a um soberano, que há um acima, um abaixo, uma direita, uma esquerda, um adiante, um atrás, um próximo, um longínquo. O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam. O corpo está em parte alguma. Ele está no coração do mundo. Este pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu sonho, falo, avanço, imagino, percebo as coisas em seu lugar e também as nego pelo poder indefinido das utopias que imagino. Meu corpo é como a cidade do sol, não tem lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais ou utópicos. As crianças, afinal, levam muito tempo para saber que têm um corpo. Durante meses, durante mais de um ano, elas têm apenas um corpo disperso. Membros, cavidades, orifícios, e tudo isso só se organiza, tudo isso literalmente toma corpo somente na imagem do espelho. De modo mais estranho ainda, os gregos de Homero não tinham uma palavra para designar a unidade do corpo. Por paradoxal que seja, diante de Troia, abaixo dos muros defendidos por Heitor e seus companheiros, não havia corpos, mas braços erguidos, peitos intrépidos, pernas ágeis, capacetes cintilantes em cima das cabeças. Não havia corpo. A palavra grega para dizer corpo só aparece em Homero para designar cadáver. É o cadáver, portanto, o cadáver e o espelho que nos ensinam. Enfim, que ensinaram aos gregos e agora ensinam às crianças que temos um corpo. Que este corpo tem uma forma, que esta forma tem um contorno, que no contorno há uma espessura, um peso, em suma, que o corpo ocupa um lugar. Espelho e cadáver que asseguram um espaço para a experiência profundamente e originalmente utópica do corpo. Espelho e cadáver é que silenciam e serenizam, encerrando em uma cláusula que para nós hoje é selada, esta grande cólera utópica que corrói e volatiza nosso corpo a todo instante. Graças a eles, graças ao espelho e ao cadáver, é que nosso corpo não é pura e simplesmente utopia. Ora, se considerarmos que a imagem do espelho está alojada para nós em um espaço inacessível e que jamais poderemos estar lá onde estará nosso cadáver, se considerarmos que o espelho e o cadáver estão, eles próprios, em um inatingível outro lugar, descobrimos então que unicamente as utopias podem fazer refluir nelas mesmas e esconder por um instante a utopia profunda e soberana do nosso corpo. Seria talvez desnecessário dizer que fazer amor é sentir o corpo refluir sobre si, é existir, enfim, fora de toda utopia, com toda densidade, entre as mãos do outro. Sob os dedos do outro que nos percorrem, todas as partes invisíveis de nosso corpo põem-se a existir. Contra os lábios do outro, os nossos se tornam sensíveis, diante de seus olhos semicerrados. Nosso rosto adquire uma certeza. Existe um olhar, enfim, para ver nossas pálpebras fechadas. O amor, também ele, como o espelho e como a morte, sereniza a utopia de nosso corpo, silencia, acalma, fecha como se fosse numa caixa, tranca e sela. É por isso que ele é parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça da morte. E se, apesar dessas duas figuras perigosas que o cercam, amamos tanto fazer amor? É porque no amor,
O corpo está aqui. Linda. Nossa, eu não esperava que fosse terminar desse jeito. Não esperava mesmo. É tão lindo. O corpo tópico. Michel Foucault.